Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho, por gentileza, 2 minutinhos. Queria pedir registrar aqui a presença do secretário de Estado, senhor Juarez Fialho, se porventura eu estiver errado, se me corrigem, secretário de Estado das Cidades. Queria pedir aos companheiros vereadores a consideração que nós já tínhamos combinado isso, que cada vereador tenha um assessor ao seu lado. Então, vou pedir a consideração a todos os colegas que, porventura, que nós combinamos que façamos isso conforme foi combinado na mesa diretora. Senhor presidente, pela ordem. Desculpe. Queria apenas anunciar a presença do deputado estadual Ferreirinha, do PSB, junto com meu amigo jornalista Daniel Brunet, a quem eu tenho o prazer de recebê-lo de volta aqui, desde a época que era um iniciante do jornalismo no Jornal Fluminense, e externar que eu fico muito feliz, não só pelo seu crescimento, amadurecimento na sua carreira, na profissão, sou seu admirador também. Sejam muito bem-vindos os dois. Obrigado. Queria registrar para o vereador, do deputado, desculpe, e seja bem-vindo a esta casa. Queria convidar o vereador Ricardo Evangelista para fazer a leitura das atas anteriores. Boa tarde a todos. Ata da 6ª reunião, período ordinário do ano de 2019, presidida pelo senhor vereador João Gustavo, às 15 horas de 15 minutos, do dia 28 do mês de fevereiro do ano de 2019, sob a presidência do senhor vereador João Gustavo, reuniu-se ordenamento da Câmara Municipal de Niterói. Por favor, queria pedir silêncio. A primeira e a segunda secretarias foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores vereadores Leandro Portugal e Paulo Henrique, ambos a convite. Além desses vereadores, responderam a chamada nominal os vereadores Betinho, Atratino, Casota, Renatinho do PSOL, Beto Saad, Cal, Paulo Velasco, Renato Carrielo, Renatinho da Oficina, Ricardo Evangelista, Rodrigo Fará e Verônica Lima. Foram considerados presentes os seguintes senhores vereadores: Paulo Eduardo, permaneceram ausentes os seguintes senhores vereadores: Emanuel Rocha e Emanuel Jorge Mendes da Rocha, ambos justificados. Bruno Bastos Lessa, Carlos Macedo, Leandro Jordano e Sandro Araújo, prefazendo em plenária a frequência de 15 senhores edis. Havendo o número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e são encerrados os nossos trabalhos. O vereador Beto Saad leu um trecho bíblico a convite. A ata da sessão anterior foi lida e aprovada pelo duto plenário, sem observações. Continuando, o senhor presidente passou o expediente, ofício da Secretaria de Governo, 60 a 64/19, em resposta às respectivas indicações 2217, 2213, a 2196/18. Em seguida, o senhor presidente passou o expediente legislativo e encaminhado os projetos de decreto legislativo 02/19, autoria do vereador Beto Saad, lidas encaminhadas as indicações 165 e 166/19, ambas a autoria do vereador Beto Saad. 167, da autoria do vereador Leonardo Jordano, 168, do vereador Renatinho da Oficina, 169, da autoria do vereador Ricardo Evangelista, lidas e aprovadas as moções 042 e 43, do vereador Casota. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 15 horas e 35 minutos e após iniciou a outra sessão de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi lavada a ata pela Maria Ivone, redatora-chefe da ata, ao qual depois de lida será aprovada pelos membros da mesa. Senhor presidente, lida a primeira ata, permissão para se ler a segunda ata. Concedida. Ata da 7ª reunião do período ordinário do ano de 2019, presidida pelo senhor vereador João Gustavo, às 15 horas e 40 minutos, no dia 28 do mês de fevereiro do ano de 2019, sob a presidência do senhor vereador João Gustavo, reuniu ordenamento da Câmara Municipal de Niterói. A primeira e a segunda secretaria foram ocupadas pelos seguintes senhores vereadores: Leandro Portugal, Frazen Lima, a convite. Além dos vereadores responderem a chamada nominal: Betinho, Atratino, Casota, Renatinho do PSOL, Beto Saad, Cal, Paulo Eduardo Gomes, Velasco, Paulo Henrique, Renatinho da Oficina, Fará, Sandro Araújo. Foram consignadas as presenças dos seguintes senhores vereadores: Macedo, Leonardo Jordano, Renato Carrielo, Verônica Lima,
permanecer ausentes, segundo os senhores vereadores Manuel Rocha e Ricardo Evangelista, ambos justificados, e Bruno Bastos Lessa, pré-fazendo em plenário a frequência de 18 senhores edis. Havendo número legal, o senhor presidente deu início à presente reunião. Com a proteção de Deus, serão abertos e encerrados os nossos trabalhos. O vereador Renatildo Pessoal leu um trecho bíblico a convite. A ata da sessão anterior foi lida e aprovada pelo doutor plenário sem observações. Continuando, o senhor presidente passou a ler presidente legislativo, lhe encaminhado o projeto de lei 04219 do vereador Paulo Henrique, lhe encaminhado as indicações 170.201/19, todas de autoria do vereador Paulo Henrique, todos de autoria do Paulo Henrique, 178 a 198 do vereador Sandra Araújo, 179 a 191 do vereador Carlos Macedo, 202 e 203 do vereador Ricardo Evangelista. Dando prosseguimento, o senhor presidente passou imediatamente à ordem do dia, projeto legislativo 150, 180 e 183/18, de autoria do vereador João Gustavo. Foram lidos pelo primeiro secretário respectivos pareceres favoráveis das comissões competentes, todos aprovados em discussão única. Projeto de lei 210/17, de autoria do vereador Ricardo Evangelista, 027/18, de autoria do vereador Bira Marques, 057, de autoria do vereador Anderson Pipico, 153/18, de autoria do vereador Manuel Rocha, 175/18, do vereador Paulo Bagueira. Foram lidos pelo primeiro secretário os respectivos pareceres favoráveis das comissões pertinentes, todos aprovados em primeira e segunda discussão, em redação final, com as devidas dispensas de interstício legal requeridas e obtidas pelo doutor plenário. Neste momento, foi requerido e obtido um minuto de silêncio pelo falecimento do maquinista Rodrigo Assunção e da senhora Bárbara Cali. O vereador Casota falou que, como membro da Comissão Permanente de Educação e Ciência e Tecnologia e Formação Profissional, que seu mandato fará uma diligência nas escolas, e solicitou ao vereador Paulo Henrique que acompanhasse nessa visita. E de imediato, o presidente da devida comissão aceitou o convite. Continuando, senhor presidente deu por aberto um pequeno expediente aos senhores vereadores. Pela ordem, o vereador Beto Saaldi saudou a todos após justificativa de ausência na sessão anterior. Em seguida, comentou que a função do legislativo era muito ingrata, pois a responsabilidade de expor sua fala era seríssima. Até porque, para ter o poder da comunicação, precisaria de ser didático. Senão, poderia ser mal interpretado a trajetória política de seu pai e deste vereador e sua fé. O IPTU dos imóveis legalizados e ilegalizados que deveriam ser revistos. A seguir, falou que assumiu a Secretaria do Idoso e que na vida era clínica e que a vida era cíclica. E que não fez mais porque achava que uma andorinha não faz verão. Sentiu-se frágil e não sabia que tentou fazer o melhor. Aproveitou o ensejo para fazer a leitura da indicação 171, de autoria do vereador Carlos Macedo, referente ao loteamento Parque Monte Alegre. Finalizou fazendo a leitura de uma reclamação sobre a aviação Barreto. Referindo ao ônibus 67, solicitou a presidência do coronel Paulo Afonso, sendo apartilhado pelo vereador Paulo Henrique. Pela ordem, o vereador Paulo Eduardo Gomes comentou sobre o resgate do maquinista Rodrigo Assunção e da luta dos bombeiros pela vida. Continuando, mais uma vez, comentou sobre a investigação de peculato do presidente Bolsonaro referente a uma funcionária lotada no seu gabinete, que era deputada federal e que a mesma trabalhava como personal trainer na cidade do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, a matéria do jornal Toda Palavra, intitulada Zona da Milícia, que deram ao Bolsonaro o filho de 50% das maiores votações. Severas críticas ao Sérgio Moro pela retirada do Caixa 2 e Paulo Guedes por ser economista, sendo que o país indo para um buraco serão os primeiros a saírem. Finalizou comentando sobre os 2 meses do governo de Bolsonaro. Brumadinho e nepotismo cruzado, sendo aparteado
pelos vereadores Leonardo Jordano e Beto Saad. Neste momento, o presidente da mesa passou a direção dos trabalhos ao vereador Luiz Roberto Beto Saad. O vice-presidente da mesa diretora e de ponto deu por aberto o grande expediente. O vereador Renatino Pessoal discursou acerca das dificuldades, dos desrespeitos aos cadeirantes que eram exigidos o cartão de deficiência. Isso era uma humilhação, um absurdo que, na sua visão, era um golpe contra os direitos humanos, cuja instituição não defendia bandidos. Como muitos pensavam, embora nem gastasse de falar muito sobre isso. E citou vários defensores dos direitos humanos, como João Willis, Flávio Serafim, Marcelo Freixo, Chico Alencar e outros. Continuando, criticou os 2 meses do governo Bolsonaro, a reforma da Previdência e o governo Pinotti, que privatizou a Previdência e não funcionou. A falta de vagas nas escolas e o número de moradores em rua que, por falta de políticas públicas e a má conservação das calçadas, e o papel do vereador era fiscalizar o Poder Executivo e as casas populares que eram de péssimas qualidades. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente encerrou o presidente da reunião às 18 horas e 55 minutos, marcada a próxima sessão para o dia 12 do mês de março, decorrente de hora regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi lavrada a ata por Maria Ivone, redentora-chefe, devido às atas, da qual, depois de lida, será aprovado pelos membros da mesa. Senhor presidente, lida a ata. Queria registrar, apresento o vereador João Gustavo, o vereador Paulo Eduardo Gomes, tem algum colega aqui que eu não registrei? Leandro Portugal. Em votação a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Queria convidar o vereador Emanuel Rocha para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa Diretora das Comissões Permanentes. Pauta do dia 12 de março de 2019, resultado sujeito a alteração até o encerramento da sessão. Ofício 05/2019 da Secretaria de Governo em resposta à indicação 2193/2018, autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 1019 em resposta à indicação 2186/2018, de autoria do vereador Leandro Portugal. Ofício 1519 em resposta à indicação 2183/2018, autoria do vereador Carlos Macedo. Ofício 16/2019 em resposta à indicação 2188 de 2018, de autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 2819 em resposta à indicação 1659/2017, de autoria do vereador Renatino da Oficina. Ofício 31/2019 em resposta à indicação 890/2017, de autoria do vereador Renatino da Oficina. Ofício 39/2019 em resposta à indicação 2207, de autoria do vereador Renato Cariello. Ofício 4019, de autoria do vereador, resposta de autoria do vereador, em resposta à indicação 2182, de autoria do vereador Ricardo Macedo. Ofício 43/2019, em resposta à indicação 2190/2018, de autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 46/2019, em resposta à indicação 206/2018, de autoria do vereador Paulo Velasco. Ofício 47/2019, em resposta à indicação 2249, de autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 48/2019, em resposta à indicação 1362/2018, em resposta à autoria do vereador Renato Cariello. Ofício 54/2019, em resposta à indicação 2231/2018, de autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 66/2019, em resposta à indicação 2247/2018, de autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 67/2019, em resposta à indicação 18888, de autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 73/2019, em resposta à indicação 2524, de autoria do vereador Paulo Bagueira. Ofício 274/2019, em resposta à indicação 2233, de autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 75/2019, em resposta à indicação 1734/2018, de autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 76/2019, de autoria em resposta à indicação 1981 do autoria 2018, da autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 77/2019, em resposta à indicação 168/2017, da autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 78/2019, em resposta à indicação 1805, da autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 79/2018, em resposta à indicação 1741, de autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 80/2019, em resposta à indicação 1742, de autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 81/2019, em resposta à indicação 1776, de autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 82/2019, em resposta à indicação 2080/2018, de autoria do vereador Ricardo Evangelista.
80 de autoria, Ricardo, resposta 1742, autoria do vereador Ricardo Evangelista, ofício 81/2019. Em resposta à indicação 1776, de autoria do vereador Ricardo Evangelista, ofício 82/2019. Em resposta à indicação 2080, de autoria do vereador Ricardo Evangelista, ofício 83/2019. Em resposta à indicação 2752, de autoria do vereador Renato Carillo, ofício 84/2019. Em resposta à indicação 810/2018, de autoria do vereador Renato Carillo, ofício 85/2018. Em resposta à indicação 2172, de autoria do vereador Renato Carillo, ofício 86/2019. Em resposta à indicação 2120/2018, de autoria do vereador Renato Carillo, ofício 87/2018. Em resposta à indicação 2122, de autoria do vereador Renato Carillo, ofício 90/18/19. Em resposta à indicação 193/2018, de autoria do vereador Renato Carillo. Ofício 93/2019, em resposta à indicação 1606/2018, autoria do vereador Renato Carillo, ofício 95/2018, em resposta à indicação 692/2018, autoria do vereador Renato Carillo, ofício 96/2019, em resposta à indicação 640/2018, autoria do vereador Renato Carillo, ofício 99/2019, em resposta à indicação 1359/2018, de autoria do vereador Renato Carillo, ofício 100/2019, em resposta à indicação 1623/2018, de autoria do vereador João Gustavo, ofício 109/2019, em resposta à indicação 1819, de autoria do vereador Renatinho da Oficina, ofício 114/2019, em resposta à indicação 2030, de autoria do vereador João Gustavo, ofício 118/2019, em resposta à indicação 1686, de autoria do vereador João Gustavo, ofício 121/2019, em resposta à indicação 2022, 2029, de autoria do vereador João Gustavo. Projeto Lei 43/2019 dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Proteção Animal, a campanha com R$1, salvo uma vida das outras providências. Autor, vereador Bruno Lessa, coautor, Leandro Portugal. Projeto Lei 4419 concede isenção imposto predial ou territorial urbano sobre o imóvel integrante do patrimônio de portadores de doença consideradas graves ou que tem dependentes nessas condições das outras providências. Autor, vereador Beto Saadio. Projeto de resolução 02/2019 cria a Frente Parlamentar de Defesa da Transparência, acesso à informação ao controle social. Autor, vereador Paulo Eduardo. Indicação 204/2019 sugere a Prefeitura de Niterói Pola de Arma através Júlio, centro. Autor, Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Indicação 2205/2019 sugere a Prefeitura de Niterói a instalação de redutor velocidade próximo ao e-mail Olga Benário, Engenho do Mato. Autor, vereador Leonardo Jordano. Indicação 0206/2019 sugere a Prefeitura de Niterói Pola de Arma na rua Soares Miranda Fonseca. Autor, vereador Leonardo Jordano. Indicação 207/2019 sugere ao Poder Executivo Municipal providenciar junto à Secretaria de Limpeza e Revitalização de toda a área de colocação, tela proteção no Rio Bomba, urbanização, Rua Padre Marcelino, no bairro do Barreto. Autor, vereador Paulo Velasco. Indicação 208/2019 sugere ao Poder Executivo que seja realizado conserto emergencial de buraco localizado na travessa do Dr. Chiquito, em frente ao número 56 Fonseca. Autor, vereador Ricardo Evangelista. Indicação 209/2019 sugere à Prefeitura Municipal de Niterói, através da Secretaria de Urbanismo, imediata a inclusão da Travessa Guilherme da Silveira na Carta Cartográfica do município. Autor, vereador Leonardo Jordano. Indicação 210/2019 sugere ao Poder Executivo os serviços de drenagem, meio-fio, asfaltamento em toda a extensão da Rua 10, loteamento Parque Monte Alegre, Cala-Boca, Varzama. Autor, vereador Paulo Henrique. Indicação 211/2019 sugere ao Poder Executivo Municipal os serviços de drenagem, meio-fio, asfalto em toda a extensão da Rua 11, loteamento Parque Monte Alegre, Cala-Boca, Varzama. Autor, vereador Paulo Henrique. Indicação 212/2019 sugere ao Poder Executivo ser realizado reparo, buraco possível, vazamento de esgoto localizado na Rua Luz de Murá, em frente ao número 4, bairro de Fátima. Autor, vereador Ricardo Evangelista. Indicação 213/2019 sugere a Prefeitura de Niterói a substituição do poste Travessa Luciano Peste, próximo ao número 3, Fonseca, Rio da. Autor, vereador Leonardo Jordano. Indicação 214/2019 sugere a Prefeitura de Niterói que seja reforçada a fiscalização do estabelecimento na cidade, como shoppings, clubes, cinemas e outros, para verificar a segurança. Autor, vereador Leonardo Jordano. Indicação 215/2019 sugere às águas de Niterói que seja corrigido o bueiro da rua Desembargador Lima Castro, Fonseca, Niterói. Autor, vereador Leonardo Jordano. Senhor presidente, expediente para votação. Envia a moção 44/2019. Envia a moção de aprovação a Paloma da Silva Andrade por seu trabalho e dedicação à família. Autor, Caçota, vereador Caçota. Senhor presidente, em discussão. Em discussão. Vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Senhor presidente, lido o expediente, senhor presidente.
e da pauta do dia de hoje. Está aberto o pequeno expediente. Algum colega deseja fazer uso da palavra? Bom, então abriremos o grande expediente. Eu perguntei se algum colega vai fazer o pequeno expediente. Então vou abrir o grande expediente. Tem 2 oradores, tem o vereador Beto Saad e Vossa Excelência. No grande expediente. Sim, é o que nós queremos chegar ao meio termo. Aí... Vossa Excelência usará o pequeno expediente? Nós temos uma sessão que vai de 5 às 8. Vossa Excelência tem todo o direito. Portanto, vamos tentar, em conjunto com a população que nos dá a honra da sua visita, fazer uma discussão acerca, não é o único tema, eu quero falar hoje sobre Marielle e a prisão de 2 daqueles suspeitos pelo assassinato. Por favor, queria que a galeria deixasse o trabalho continuasse. Eu estou levantando uma questão de ordem para que à luz... Continue, vereador. À luz da conjuntura que nós estamos vivendo, o único assunto que nós temos para tratar não é o assunto, apesar de ser importante, que fizeram as pessoas, candidatos a vereador ou não na próxima eleição, a virem aqui, tá? Continue, vereador, por favor. Então, eu vou nesse pequeno expediente me dirigir, não em nome dos meus colegas, mas em conjunto com os meus colegas, dar explicações. Queria pedir... E conversar em voz alta com os colegas acerca daquilo que motivou pessoas virem a essa casa. Vou fazer isso e num momento seguinte vou falar sobre algo que para mim é muito caro, que é a prisão das 2 pessoas que 1 ano depois da morte ok? Com a palavra, o vereador Paulo Eduardo Gomes. Nos dias que sucederam a polêmica e complexa votação de adequação dos subsídios dos vereadores de Niterói à Constituição, todos nós vereadores e a população em especial que nos acompanha sabe exatamente a importância que nós temos para discutir ou para iniciar a discussão, porque essa discussão não se encerra, com a deliberação que foi tomada no dia de ontem de suspender a tramitação do projeto que definiu a adequação do subsídio dos vereadores aos subsídios dos deputados estaduais. Acabou isso. Mas quem com sinceridade quer discutir aquilo que motivou as pessoas a virem à Câmara, tem que ouvir o que o conjunto dos vereadores fizeram, o que fizeram depois da aprovação e o que nós pretendemos em conjunto. Queria pedir novamente a vocês, por favor, a Câmara é de vocês, a Câmara é do povo, mas vou pedir que escutem pelo menos os trabalhos dessa casa. E, por gentileza, peço aqui de coração a vocês. Razão pela qual eu vou fazer uma proposta que deveria ser no final, já discutida preliminarmente com os vereadores, para nós abrirmos uma audiência pública, para aqueles que querem vir aqui
com sinceridade, ou xingar porque são candidatos a vereador, possam vir e falar nos microfones igual vereador. Audiência pública. A audiência pública será marcada por essa casa, para que vocês possam vir aqui, usar os microfones e falar de maneira organizada aquilo que nós queremos discutir com a população. Não sei quem está vaiando. Quem está vaiando está aprovando ou não a proposta de que a Câmara tenha audiência pública para discutir o tema. E está vaiando a proposta de audiência pública. Quem veio aqui com o propósito de xingar e urrar, quer na realidade que nós tivéssemos mantido a decisão para poder ficar dizendo o tempo inteiro que aqui é uma corja de ladrões, de desocupados, etc, etc. É verdade. É verdade. Eu estou ouvindo alguém dizendo que eu sou porta-voz de vereador. Eu não sou porta-voz de ninguém. Ô Azevedo, por favor, em homenagem à nossa relação respeitosa de muitas décadas, você, por favor, nos ouça. Vereador, nos ouça, porque não dá para ter uma relação no passado diferenciada e você se comportar assim. Você é uma pessoa que participa de todas as audiências públicas nessa casa para discutir LDO, para discutir orçamento, para discutir PPA. E sabe quem são os vereadores que trabalham muito mais do que 2 dias na semana para, de maneira cotidiana, discutir com transparência a maneira pela qual nós gastamos o dinheiro do Executivo e desta casa. Você não tem o direito de se dirigir ao vereador que está no plenário como se eu não fosse o vereador que discutisse todos os temas que dizem respeito ao orçamento desta casa e do Poder Executivo. O vereador Macedo, que ainda não está entre nós, está fazendo um levantamento para informar a população quantas audiências públicas de 2001 até 2019 foram feitas nessa casa e com quantas pessoas da população nós tivemos aqui. Os Moisés da vida sabem disso, os formiguinhas da vida sabem disso. Quem vem a esta casa acompanhar cotidianamente o trabalho dos vereadores sabe que tem muito erro sim, mas sabe que tem uma parcela de vereadores que de maneira dedicada tenta fazer o melhor possível, porque de fato o papel da Câmara de Vereadores é de fiscalização mesmo, autofiscalização e fiscalização dos atos do Poder Executivo. É muito fácil com base na desinformação, as pessoas atirarem algumas pedras, e em relação a essas pedras, que com humildade nós recebemos do povo, exigimos, entretanto, do povo que nos ouça. Em primeiro lugar, meu amigo, se essa for a referência, eu vou querer ter o salário de vereador que eu tinha quando eu trabalhava na Embratel, que é muito mais do que o dobro do que eu recebo aqui. O que nós estamos discutindo é outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Continuando, é evidente que a população de Niterói tem todo o direito de fazer as críticas. E é evidente que a mesma população que critica tem que prestar atenção quais foram as atitudes tomadas pela sua Câmara de Vereadores em função da própria ação da população em relação ao episódio. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, em todos os lugares do mundo, é o parlamento que define os subsídios dos agentes políticos, em todos os lugares do mundo. Suécia, Alemanha, Noruega, Finlândia. A diferença é que lá, ao contrário daqui, tem povo que acompanha cotidianamente aquilo que os seus parlamentares fazem. Essa é a primeira coisa. Portanto, a mesma Câmara que aprova subsídios dos agentes políticos é a Câmara que discute aumento e reajuste do funcionalismo, dos trabalhadores em educação, dos trabalhadores na saúde. É a mesma Câmara que lutou e conseguiu aprovar, com o apoio do CEP, Sindicato dos Professores, a criação de 1.195 cargos para melhorar a educação de Niterói. Esta é a Câmara
É a Câmara o lugar onde se decide bem ou se decide mal. Defenderá e deliberará da melhor maneira possível, na medida que a população escolher cada vez melhores vereadores, melhores deputados e que acompanhem o trabalho daqueles que forem eleitos. Se não acompanhar, se votar e for para casa, imaginando que as coisas vão acontecer do jeito que cada um quer, vão errar. Não tem como na política, que significa discussão dos assuntos da cidade, a população se abstrair da discussão na maior parte do tempo e de vez em quando acordar e querer participar. Então esse é o primeiro ponto. Para o bem ou para o mal, o certo ou errado é o parlamento escolhido pelo povo. Não foram marcianos que escolheram os vereadores de Niterói, não foram de outro planeta, foi a população que elegeu o vereador de Niterói, assim como a população que elegeu os deputados estaduais e a Alerj. Primeiro ponto preliminar é esse. Para o bem ou para o mal, é o parlamento que define. Segunda coisa, o orçamento da Câmara é definido pela Constituição. Eu, assim como outros, alguns poucos vereadores que estão aqui há mais tempo, desde o primeiro dia em que eu, vereador militante, cheguei aqui, tenho tentado retirar do orçamento da Câmara recursos para que, de maneira carimbada, nós possamos ter tomógrafo no hospital, fazer doação, e nunca conseguimos viabilizar isto na casa. O que significa que ou nós damos uma melhor destinação ao orçamento da Câmara para que a Câmara possa cumprir com o seu papel, ou nós não teremos uma Câmara de Vereadores que cumpra com o seu papel. Isto é. Então vamos ao ponto, aqueles que justificam de maneira sincera para uma boa parte da população e de maneira oportunista para uma boa parte dos militantes que gritam e xingam. Eu vou ler antes de mostrar os dados, eu vou ler uma matéria de novembro de 2012, portanto eu estou falando de 2012 para 2019, 7 anos atrás. Vou ler uma matéria do Globo de 2012. 2012 que veio depois de 2008. 2008 que veio depois de 2006. Vamos à leitura da matéria do Globo. Aumento dos vereadores pode ser engavetado. 2012. O polêmico aumento nos vencimentos dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários pode ser engavetado. Segundo o regimento interno da Câmara, os parlamentares perderam o prazo. Mas a história não é bem essa. A Câmara, naquela ocasião, votou em primeira discussão o reajuste do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores. Os vencimentos do chefe do Poder Executivo, o prefeito, a Vigi, a partir do início de 2013, passariam de 20.500 para 26 mil, prefeito. Os do vice-prefeito
que na época eram 17.500, passariam para 22.500. O vencimento dos secretários municipais seria de 13.875. Por 12 votos a 1, o texto foi aprovado em primeira discussão em 2 de outubro. O único voto contrário ao aumento foi do vereador Renatinho do PSOL, que em nome do nosso partido definiu, naquela ocasião, que não teria o menor sentido o nosso partido, e os vereadores como um todo seguiram isso logo depois. Não tinha sentido nós testemunharmos o reajuste arrochado dos servidores públicos municipais e a nossa bancada definir para os agentes políticos um reajuste superior. Estou falando de 2012. O único voto contrário do PSOL. E não houve sequer segunda votação. A segunda votação não houve por deliberação de todos os vereadores, o que significou que o reajuste salarial, ou reajuste dos subsídios, dos vereadores, se manteve congelado, tal qual era no período anterior. E isso que aconteceu em 2012, voltou a se repetir em 2016, o que significa que o subsídio dos vereadores de Niterói, se você olhar em toda a volta, é o menor subsídio de todos os vereadores da região metropolitana. Significa que, ao aprovar o que a gente aprovou, com base numa mudança da Constituição, sem termos feito com a população uma discussão prévia, tranquila, com participação sincera de quem quer discutir salário de professor, sim, com quem quer discutir salário de médico, com quem quer discutir como nós, o PCCS de todo mundo. Essas pessoas que nos acompanham sabem que nós queremos fazer isso. Por favor, deixa o vereador concluir. Eu não estou conseguindo descobrir quem está gritando, porque está escondido atrás de outras pessoas. Quem está gritando aí? Nós vamos abrir. Eu já falei no início. Os vereadores vão fazer audiência pública para discutir com vocês isso aí. Vai ser discutido isso com toda tranquilidade. Então, essa é a primeira discussão. Continua, vereador. Os vereadores de Niterói deliberaram que aquilo que causou a revolta de pessoas sinceras e outras nem tanto, não tem mais motivo para discutir. O que nós vamos discutir agora, então? O que nós fazemos com os 69 milhões da Câmara? Então, a única discussão minimamente sensata e minimamente comprometida com o melhor para a população de Niterói significa o que nós, Câmara de Vereadores, vamos fazer com os 69 milhões de orçamento que nós temos para esse ano. A maior parte das pessoas, quando xingam os vereadores, e tem uma boa dose de razão para xingar, tem que reclamar com o prefeito no orçamento da saúde. É isso que nós fazemos nas discussões aqui. Continue, vereador. Por favor, silêncio, por favor. Continue, vereador Paulo Eduardo. É evidente, e eu daqui olhando para a plateia, eu estou vendo quem quer ouvir e quem não quer ouvir. É evidente. Tem uma voz que está sobressaindo. Eu vou pedir a essa pessoa, mais uma vez, Azevedo, eu estou pedindo a você para ter respeito com as pessoas que ao longo de décadas lutam com você no movimento social.
As pessoas que não nos conhecem têm até o direito de, por não conhecerem, fazer o que estão fazendo. Você não. Você não tem. Você não tem. Mas eu não quero ficar discutindo com o Azevedo, sabe, Rafael? Eu não quero. Por gentileza, onde está o vereador, por favor? Bom, o presidente Cal pediu que nós não discutíssemos nessa primeira vez esse gráfico. Muita gente, ou quase ninguém, vai estar conseguindo ver, porque numa sessão a gente não projeta. Mas as pessoas que acham que os grandes responsáveis pelos problemas da cidade são salários de vereadores, desconhecem que a Câmara de Vereadores do ano de 2019, e eu estou aqui com alguns colegas testemunhando isso desde 2001, é uma Câmara de Vereadores herdada de um ambiente antes da Constituição de 88, em que concursos públicos não eram feitos, em que as pessoas entravam aqui por indicação, e eu, ao entrar aqui, e dos que entraram aqui comigo em 2001, eu posso identificar o presidente Cal, eu e talvez mais ninguém, nós pegamos essa Câmara com mais de 1.000 funcionários públicos. Mais de 1.000. E hoje, depois de muito esforço e muita crítica de vários vereadores que estão nessa casa, em particular, minhas críticas, esse número hoje é de 431 pessoas. E a Câmara, para encaminhar a solução para isso, a Câmara contratou processos de auditoria e de estudos internos que serão apresentados aos vereadores, agora, depois do Carnaval, para que nós possamos saber exatamente o tamanho da Câmara que nós precisamos ter, que tipo de profissionais qualificados nós precisamos ter, de tal modo que façamos um concurso público para que as pessoas do povo possam, por concurso público, entrar na Câmara e trabalhar no trabalho de fiscalização do que o prefeito faz com o dinheiro dos nossos impostos, e esse é o nosso papel, e fazer o que a gente precisa fazer. Deste gráfico aqui, cadê, Bira, você? No mínimo você pode mostrar na televisão. Cadê você, Bira? Está atrás de mim? Mostra aqui. Quando as pessoas... Esse gráfico mostra os gastos com pessoal do orçamento da Câmara de Vereadores, que de um orçamento de 64 milhões, na realidade ele foi corrigido recentemente, pela avaliação e reavaliação da receita corrente líquida do ano anterior, ele vai ser 69, mas esse gráfico foi feito com 64 milhões. Dos gastos com pessoal da Câmara, de 64 milhões, essezinho aqui que eu estou apontando, está dando para ver, Bira? Esse aqui é o gasto com o vereador, com os gabinetes dos vereadores. Continue, vereador. O segundo gráfico é dos 147 cargos comissionados. Cada gabinete tem 7 assessores de cargos comissionados, e são esse gasto. Essa coluna maior são os gastos de 431 estatutários que trabalham na Câmara de Vereadores de Niterói. São trabalhadores que consomem quase 60% dos recursos de pessoal da Câmara. É com isso que os vereadores estão se deparando. É isso que nós temos que fazer. Alguém diria, reduz pela metade. Nós precisamos ter trabalhadores na Câmara com a tarefa complexa de fiscalizar
Queria pedir que deixasse os vereadores fazer o seu discurso, eu estou por favor. Entendendo. Queria primeiro que escutasse o que o vereador tem a dizer. Eu estou entendendo que a senhora estará entre nós na audiência pública e as pessoas venham para aqui para falar. Vereador Paulo Eduardo, continue, por gentileza. Por favor, vereador. A discussão é outra. Vereador. Nós vamos, então... E eu não estou falando em nome de vereador, eu estou falando primeiro porque eu me inscrevi. Eu estou dizendo que os vereadores organizarão, sob a coordenação da mesa diretora, audiências públicas, para que vocês possam sair do lado que vocês estão e vir aqui falar. Agora, se a gente não se ouve, se a gente não quer ouvir o que o outro está dizendo... Encaminhando para o final. Encaminhando para o final. Não adianta gritar. Não adianta gritar. Continue, vereador. Não adianta grito. Aquilo que vocês vieram aqui para dizer ladrões, canalhas, estão ganhando demais, acabou. Qual é a discussão? Vai ser marcado pelos vereadores. E a população vai saber. Nós temos outras coisas a fazer do que apenas tratar desse assunto. Esse assunto morreu. Este assunto morreu e nós temos outros assuntos para tratar. Queria, por favor. Minha gente, por favor, deixar o vereador fazer o discurso dele. Na verdade, nós marcaremos a audiência pública com relação a esse tema. Na verdade, numa boa, cara, olha para mim, olho no olho. Você quer ouvir? Você não quer ouvir? Você está com uma camisa que diz o que você pensa da vida. Cara, é isso, cara. Por favor. Eu não estou discutindo. Eu não estou discutindo nem os empregos em gabinete de deputado estadual na Leste. Fica na sua, cara. Fica na sua. Me ouve. Me ouve. Vai perguntar ao seu deputado o que ele fez com o pai dele no gabinete da Leste. Eu não estou nem discutindo isso. Queria pedir consideração de todos. Por favor, nós vivemos uma democracia. O vereador tem o direito da palavra. Então deixa ele falar, por favor. Primeiro vamos escutá-lo. Eu só peço a vocês que escutem, por favor. É isso que nós estamos pedindo. A Câmara Municipal é uma casa de todos vocês. Agora quero pedir a vocês que tenham a consideração de deixar o vereador falar. Ele tem a prerrogativa. Continue, vereador. Eu quero dizer uma coisa. Impressionante isso. Isso é a maior demonstração de intolerância. Vocês vieram aqui para quê? Para exigir que fosse suspenso o reajuste. Vocês sabem que o reajuste acabou. Vocês querem continuar levando por quê? Por quê? Por favor. Vereadores. Por favor, gente. Eu quero, presidente Cal. E aí, eu acho que a nota que a Câmara emitiu, assinada por Vossa Excelência no dia de ontem, por unanimidade, daqueles que estavam presentes se manifestaram, a manifestação feita através da nota pública dá conta de que este assunto, para além de todos os assuntos que precisamos tratar na Câmara, plano diretor, como é que a cidade vai funcionar nos próximos 20 anos, o que é que nós vamos fazer com os recursos da saúde, da educação, para que isto aconteça, a Câmara precisa funcionar.
A Câmara tem que tratar sim dos subsídios do prefeito. Não é o Papa Francisco que vem de Roma para tratar, é a Câmara. É a Câmara. Isso é outro assunto. Vamos continuar, Paulo. Continue, vereador Paulo Eduardo. Vou ter o maior prazer de vê-lo aqui na próxima eleição. Sem problema. Então, na linha do que a gente está falando, a Câmara de Niterói vai continuar tratando de todos os assuntos que tem que tratar, além do seu próprio subsídio. E nós queremos que as pessoas estejam aqui, em particular nas audiências públicas que nós vamos construir para discutir esse assunto, mas para discutir os outros assuntos também. Porque não é possível que as pessoas venham para cá cobrando dos vereadores que tenha mais recursos na educação, que tenha mais recursos na saúde. Sabe por que não? Porque quando nós discutimos o orçamento da cidade e os vereadores tentam aumentar os recursos para a saúde, tentam aumentar os recursos da educação, nós precisamos de vocês aí para nos ajudar a aumentar. Não é agora que o orçamento já foi aprovado. O que vai ser gasto na saúde, o que vai ser gasto na educação, o que vai ser gasto na mobilidade urbana, o que vai ser gasto na segurança pública, já está definido no orçamento. Vai ser recebido. O pessoal daqui de baixo, da esquerda de baixo, está entendendo o que eu estou falando? Poderiam se manifestar levantando a mão só para eu saber. A parcela da galeria aqui de baixo, da esquerda, está entendendo